Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu amo: livros novos. Vou compartilhar com vocês alguns livros que eu comprei. Bora lá? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao meu canal Aos 40. Eu sou Daisy e é sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês livros que eu comprei, livros orientados para o tema espiritualidade. Eu sei que grande parte de vocês que me assistem aqui são leitores, gostam muito de livros, eu também sou uma amante de livros. Não sei se vocês leem muito sobre esses assuntos, mas espero que de alguma forma agregue para vocês também um pouquinho aqui do que eu vou compartilhar. Mas antes da gente começar, se você não está inscrito no canal, se inscreva, dê uma chance para mim, vem muito conteúdo bom por aí, vem fazer parte dessa egrégora. Eu vi que no último vídeo de leitura de tarô, leitura de escolhas, muita gente assistiu, muito maior o número de visualizações do que de inscritos. Então, se você está passeando por aqui, me dá uma chance, se inscreve, ativa o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo você vai conseguir assistir. Deixa teu like, compartilha com outras pessoas, assim você me ajuda. E me acompanha também lá no Instagram, eu venho diariamente compartilhando alguns conteúdos por lá, tá bom? Mas vamos lá, gente. Eu tô lendo esse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna. Você aí já deve ter ouvido falar dessa série que começa com o Nosso Lar. Então, Chico Xavier fez toda a parte de psicografia desses livros através do espírito André Luiz. Então, o Nosso Lar já virou filme, todo mundo fala muito desse livro, que eu já li algumas vezes, eu li Nosso Lar, sei lá, umas 3 ou 4 vezes, mas dando sequência aqui ao conjunto da obra, são 13 livros, eu estou terminando de ler o livro 4, e aí eu adquiri os próximos, que é o que eu vou mostrar para vocês. E aí, gente, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do meu interesse por essa obra em específico. A primeira vez que eu li Nosso Lar, eu era muito jovem quando esse livro chegou para mim. A minha avó, por parte de pai, costumava ler muitos livros espíritas e ela tinha uma edição velhinha de Nosso Lar, que eu tentei ler na época, ali na fase da adolescência. Não rolou para mim e eu fiquei meio com uma impressão, porque assim, se a gente for parar para pensar, quando o André Luiz ele vai descrevendo algumas coisas do pós-morte dele, para alguém que não tem nenhum conteúdo sobre o assunto e ainda está meio naquela fase criança para adolescência, assusta um pouco. Então fiquei um pouco assustada com o livro na época, deixei para lá e nunca mais li, mas depois na minha fase adulta e indo para o centro espírita tomar meus passes, e a maioria dos centros espíritas, pelo menos os daqui de São Paulo e de Curitiba, que são os que eu conheci, tem uma livraria ali, eu acabei adquirindo um exemplar de Nosso Lar. E aí, pessoal, vejam que eu passei uma fase muito ruim da minha vida em 2017. Eu estava casada e eu passei uma situação assim muito difícil com o João, meu filho, né, pequenininho, desempregada, meu ex-marido assim numa fase muito complicada, e eu estava assim sem saber o que fazer. Sabe quando você a melhor fase do seu dia é quando você deita para dormir? E no dia seguinte, quando você acorda, mesmo que você não queira, mesmo sabendo que você tem que elevar a sua energia, você não consegue. Quando você abre os olhos, você fala, puxa, mais um dia e eu não sei o que fazer. Eu lembro que na época eu vim num centro espírita aqui perto de casa, da casa dos meus pais. Sempre, gente, eu vou lá, ele, assim, aquela casa é muito iluminada. Então, eu fui lá, tomei meu passe, assisti a preleção, depois assisti o meu passe de ir embora, e na hora de ir embora, eu ouvi 2 pessoas falando sobre o Nosso Lar, e eu falei, puxa, mas eu tenho o Nosso Lar em casa, né? E aí, no dia seguinte, já no apartamento onde eu morava, eu peguei o Nosso Lar e comecei a ler. E aí, gente, nossa, eu lembro que o João estava bem pequenininho, eu deixei ele assim num espaço do prédio andando de bicicleta. Eu fui para o sol, pegar um pouquinho de sol, estava frio, com o Nosso Lar lendo. E quando o meu ex-marido chegou e me viu lendo, ele ficou enfurecido. Parece que ele ter me visto lendo o Nosso Lar criou uma fúria dentro dele. Ele é uma pessoa bastante pacífica, uma pessoa que dificilmente levanta a voz com alguém.
E eu entendi, puxa, talvez tenham forças aí que não estão querendo que eu entre em contato com essa obra. Mas eu persisti, a gente sabe, essa obra não tem uma linguagem ali muito fácil, é muito antiga, né? E principalmente Chico Xavier psicografou entre o período ali de Segunda Guerra Mundial. Então a gente estava num outro momento, com outro linguajar, o português ali do André Luiz usa algumas palavras que a gente não conhece muito, mas enfim, eu fui persistindo. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, que aquele livro me colocou em sintonia com uma energia, ou seja, as verdades que eu li naquele livro e que de alguma forma internamente eu já acreditava, me colocaram em contato com uma energia que aquilo magnetizou para minha vida um grande milagre. Foi um momento em que eu decidi lá atrás me separar. Depois eu voltei, me separei de novo, enfim, um dia a gente para conversar sobre isso. Mas naquele momento foi onde eu falei, não tenho condição de ficar dentro desse espaço com esse tipo de energia e meu filho vendo certas coisas. Então eu peguei o que eu podia, saí de lá, desempregada. 2 dias depois que eu tomei essa atitude de sair de lá, uma empresa me ligou me ofertando ser gerente geral do escritório de Curitiba. E aí eu fui para lá e fiquei morando em Curitiba 5 anos. E aí, gente, depois também numa outra fase da minha vida complicada, eu li Nosso Lar e assim, um grande milagre aconteceu na minha vida. Então, todas as vezes em que eu estou num momento em que eu não sei muito o que fazer, em que eu preciso me render, essa obra ela tem um poder de me transportar para um lugar de menos resistência. Então, assim, na minha vida é uma obra que faz coisas incríveis, não só na abertura do meu entendimento, como me coloca num lugar energético mesmo, em que eu consigo magnetizar coisas incríveis para a minha vida. Então, uma obra que eu indico para todo mundo, não é uma obra fácil. O Nosso Lar eu amo, assim, acho que é um livro, assim, para mim foi super tranquilo de ler. Os Mensageiros, que é o 2 também. Missionários da Luz eu fiquei totalmente empacada, gente, porque é um espaço, o André Luiz ele era médico, então é um espaço em que ele começa a falar muito pra gente do corpo humano, de órgãos, de pontos que ligam o corpo físico com o espírito, e aí é um pouco maçante, mas perseverei, finalizei. Agora eu tô lendo Obreiros da Vida Eterna, que daí já é um livro muito mais gostoso da gente acompanhar, e como eu já estou bem no finalzinho, falta menos de 100 páginas, eu comprei o volume 5, No Mundo Maior. Inclusive, esse final de semana, muitos livros espíritas estão com desconto na Amazon. Eu vou deixar o link aqui no box de descrições para vocês. Então, esse aqui é o livro 5 e esse livro aqui é o livro 6, Libertação. Ele ainda está no plástico, porque a Amazon mandou assim no plástico. E então esse daqui já é o livro 6 e ele já é um pouquinho mais fininho, 200 e poucas páginas. Então eu estou nessa saga aí de acompanhar toda essa obra. Como eu disse para vocês, Nosso Lar para mim, lá antigamente não foi tão fácil de começar, mas depois quando eu engatei foi super tranquilo. Os Mensageiros também, Missionários da Luz foi que eu dei uma boa empacada, mas foi Obreiros da Vida Eterna eu estou terminando. E aí as próximas leituras serão No Mundo Maior e Libertação. Esse aqui, então, No Mundo Maior é o 5 e o Libertação é o 6. E aí, gente, eu comprei esse livro aqui, da Esther Hicks, que é Peça e Será Atendido, Aprendendo a Manifestar Seus Desejos. Esse livro aqui, eu já li 2 vezes, eu li pelo Kindle. Se eu não me engano, ele está no Kindle Unlimited. Agora eu não lembro se ele tá no Kindle Unlimited ou se eu comprei. Enfim, mas eu li esse livro lá pelo Kindle. Eu amei esse livro, gente. Eu fiquei extremamente encantada por ele e aí eu queria ter no físico, porque a fase inicial do livro é o espírito, né? Agora eu não me lembro, os Abrahams, né? Ele é um conjunto de espíritos amigos que se comunicam com a Esther Hicks e com Jerry Hicks, e eles se denominam Abrahams. E aí, na primeira parte do livro, eles vão falar muito sobre questões que a gente tem dúvidas.
Então, o que é o espírito, como que a gente manifesta coisas na nossa vida, como a questão do nosso pensamento cria o nosso campo vibracional, como a gente precisa ter cuidado com isso, como seguindo essa linha de raciocínio é relativamente fácil você conseguir manifestar coisas na sua vida. Então, você precisa pedir, mas você também precisa aceitar receber. E aí você pode parar e pensar assim, puxa, mas é óbvio que se eu estou pedindo, eu estou aberta para receber. E não é assim, gente. A gente diz que está aberto a receber, mas a gente impõe resistências. Então, por exemplo, eu quero ir morar num lugar que tem praia. Hoje não é a minha realidade, mas eu quero morar um dia num lugar que tenha praia. Então, eu peço, às vezes eu já estou até aberta a receber, mas eu imponho resistência. Vocês querem ver um ponto de resistência? Como que isso vai acontecer? A gente não libera para a vida nos surpreender. A gente não libera para a coisa acontecer do jeito que tem que acontecer. A gente quer saber exatamente o como. E isso não é exatamente permitir que aconteça. A gente vai impondo algumas resistências, mesmo de forma inconsciente. Então é muito disso que eles vêm explicando nesse livro também. E a parte final dele tem alguns exercícios. Então por isso que eu queria ter no físico, tá? Eu comprei, gente, Os Exilados da Capela. Estão todos no plástico, vai dar um pouquinho de reflexo aí. Os Exilados da Capela é um livro que eu já tinha ouvido muito tempo falar. Tem um vídeo no A Tuca, do Livros da Tuca, que é um canal que eu adoro, e a Virgínia é uma pessoa incrível. Ela tem um outro canal onde ela fala sobre espiritualidade. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo no box de descrições. E lá ela tem uma live onde ela fala desse livro aqui. E claro, gente, que entre o meio espiritualista, esse é um livro que as pessoas falam bastante dele, é um livro razoavelmente curto, parece que é uma trilogia, você tem mais 2 livros depois, mas é um livro que no começo é um tanto chato, a gente precisa persistir, mas é um livro que eu estou postergando há um certo tempo e eu não queria postergar mais, então eu comprei para ler. Eu já li aquele livro Sapiens, e eu li também Germes e Aço, que eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês a capinha, que fala de toda essa evolução da nossa espécie, mas muito de um ponto de vista cientificista e não espiritual. Então esse livro aqui me interessa bastante. Assim que eu ler, eu vou tentar trazer algum tipo de conteúdo aqui para o canal. Você aí que já leu, deixa aqui nos comentários para mim o que você achou, se de fato é um livro assim que no começo é meio difícil, enfim. E aí, gente, esses dias eu tava aqui mesmo, tá, no canal, agora não lembro se foi aqui ou se foi no meu outro canal Literanálise, que eu estava falando, né, sobre as minhas leituras espiritualistas e algum inscrito abençoado disse para mim assim, olha, você já leu os livros da Joana de Ângeles, né? Então é uma série de livros psicografados pelo Divaldo Franco através do espírito Joana de Ângeles. E aí, gente, eu comprei o primeiro livro dessa série, que é Jesus e Atualidade. É um livro bem curtinho. E eu entendo que essa pessoa, que agora, puxa, me desculpa, eu não me recordo do nome da pessoa que me indicou, mas essa pessoa sabe que eu adoro livros conectados ao tema de psicologia, e me parece que essa série aqui vai trazer muito disso, por isso que ela me indicou. Então já comprei o primeiro livrinho aqui, e aí, caso eu realmente me interesse, né, eu vou seguindo ali, aos pouquinhos, o cronograma de leituras, né? São vários livros, se eu não me engano, 16 livros. E aí, gente, eu comprei também do Divaldo Franco, eu falando o nome errado, No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse já é um livro mais gordinho, um livro mais atual, fala inclusive do Covid-19, e é um livro onde o Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, vai falar sobre o planeta Terra passar de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Pelo que eu entendi aqui, lendo na 4ª capa, ele vai falar principalmente que a gente já tem alguns indicadores desse movimento de mudança planetária, e aí ele vai citar Covid, guerras, enfim. Mas eu entendo, e aí querendo colocar o meu olhar um pouco mais positivo, que
que a gente tem, inclusive, no dia a dia, interagindo com as pessoas, alguns indicadores de que a gente já está saindo desse lugar de expiação para um lugar de regeneração. De forma geral, eu entendo que as pessoas estão melhorando, ou pelo menos tentando entrar num fluxo de melhora. São todas as pessoas? Obviamente que não, né, gente? A gente ainda tem criminosos, a gente ainda tem muita gente sem noção, sem dúvida nenhuma, principalmente quando a gente fala de internet, né, onde a pessoa não mostra a cara, acha que pode entrar no vídeo do outro e falar um monte de barbaridades. Enfim, eu sei que tem muito disso por aí, mas de uma forma geral, eu entendo que a gente tem tanto sinais negativos como sinais positivos dessa mudança planetária. E aí, diz aqui para mim nos comentários o que você acha a respeito, se você já leu esse livro. Inclusive, eu acho que eu vou ler primeiro esse aqui e depois esse, tá? Porque esse daqui me interessa bastante. E por último, gente, eu comprei do Joseph Campbell esse livro aqui, Deusas. Deixa eu tirar ele do saquinho. Os Mistérios do Divino Feminino. Eu tenho alguns livros do Joseph Campbell, principalmente aquele dos mitos e A Jornada do Herói. E eu adoro os livros dele, mas esse aqui eu tentei comprar algumas vezes e ele estava esgotado, não consegui comprar. E agora, dessa vez, eu vi que estava disponível e aí eu comprei. Nossa, que livro cheiroso. E aí, gente, eu sei que aqui ele vai falar de um tempo em que as deusas, né, o sagrado feminino, era muito cultuado e respeitado. Então é isso, esses foram os livros que eu comprei recentemente, livros que eu quero encaixar, claro, gente, eu como boa leitora, e vocês estão vendo um monte de livros aqui, são só 2 estantes, eu tenho mais 4 estantes, então assim, aqui tem um monte de livro, um monte de coisa que eu quero ler, falta tempo para ler tudo isso, mas eu quero encaixando. E se interessar vocês, digam aqui nos comentários para mim se vocês gostariam de ver algum tipo de conteúdo, uma espécie de resenha, onde eu compartilho um pouco o conteúdo desses livros, o que eu aprendi com eles, enfim, a gente vai criando aí uma grande egrégora de compartilhamento de experiências, de conteúdos, e eu acho que isso nos engrandece, né? As leituras de tarô são maravilhosas, nos dão vários direcionamentos, mas estudar alguns conteúdos também vão nos engrandecendo e ampliando essa conexão de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, compartilhem com outras pessoas, se inscreve se ainda não está inscrito, me segue lá no Instagram e a gente vai se encontrando em outros vídeos por aqui.